Olá, você está animado? Eu estou muito animada. Nesse conteúdo 6, você vai aprender como ver oportunidades onde as outras pessoas veem problemas. Você vem aprendendo sobre o jeito de pensar, construindo o seu raciocínio, entendendo como é que a mente funciona, e nesse conteúdo de hoje você vai aprender um pouco mais sobre a mente, como ela seleciona as informações e como ela guarda as informações. Então vamos lá? Vamos diminuir aqui, colocar o material para apoiar o seu conhecimento e o que acontece? Quero começar agora fazendo uma provocação, uma pergunta para você de reflexão. O que você deseja para a sua vida? Você tem claro isso? O que você deseja para o seu negócio, para a sua empresa? Quais são os seus sonhos? Tanto na vida pessoal quanto na sua vida empresarial, é importante você definir isso, saber exatamente aonde você quer chegar, o que você quer conquistar. E aí, o que eu convido você? A começar a visualizar. Veja o seu sonho, o seu objetivo nos mínimos detalhes, no máximo que você puder. Comece a pensar se tem cheiro, se tem gosto, se tem pessoas envolvidas nessa cena, nesse sonho, quem são as pessoas, você ouve alguma coisa, tem música, as pessoas estão falando, e aí o que acontece? Coloca nos mínimos detalhes tudo isso, porque da mesma forma que quando você pensa no passado, você tem, principalmente quando você viveu emoções importantes, situações importantes, parece que aquilo é muito real, às vezes dá até, se foi uma coisa difícil, dá até uma dor assim no estômago, né? Um frio na barriga. A mesma coisa, o mesmo poder você deve usar para visualizar o seu futuro e já já você vai entender por que isso acontece. E como eu falei, visualize como se isso já tivesse acontecido. Existe no nosso cérebro um sistema chamado Sistema de Ativação Reticular, o SAR. Você não precisa decorar esse nome, só precisa saber que ele existe e como ele funciona. E isso prova por que é tão importante você visualizar o seu futuro e o seu sonho. Aliás, fazendo um parênteses aqui, esse conhecimento aqui vai ser muito importante no jeito de ser na hora que você for definir a visão da sua empresa. Voltando aqui então para o seu jeito de pensar. O que o SAR faz? Ele é responsável por selecionar as informações que a mente vai descartar ou que a mente generaliza. E por que isso é tão poderoso? Vamos usar a neurociência de novo para explicar como é que o cérebro funciona e provar esse conceito para você. Então, temos lá o nosso cérebro. Imagine se a sua mente tivesse que pensar e racionalizar sobre o coração que vai bater o tempo todo, e ele não para, ainda bem, né? Estamos vivos, a distribuição do sangue pelo corpo, o ar que entra pelo pulmão, ou mesmo colocar o sapato todos os dias ou amarrar o tênis. Como que seria isso se o seu cérebro tivesse que parar para pensar em cada coisa? Quando a gente fala do nosso sistema, da nossa biologia, é algo tão mágico, tão complexo que acontece e ele funciona automaticamente. Porque o cérebro ele é programado para coisas que são automáticas e outras que não são automáticas. Se você tiver que pensar para fazer tudo na sua vida, você simplesmente não ia sair do lugar. Você ia ficar paralisado. Então, o cérebro, para ajudar a gente a viver e entrar em movimento, ele generaliza ou ele descarta algumas informações que não foi dado comando para ele como importante. Então, o SAR, ele é responsável por escolher quais informações você deve observar de forma consciente. Um exemplo. Quando você decidiu comprar um carro, pensa no último carro que você decidiu comprar ou o carro que você escolheu comprar agora. Você anda pela rua e parece que ele está te seguindo para todo lugar, você vê aquele carro. Por que isso acontece?
o SAR está funcionando. E o contrário também é verdadeiro. O que significa isso? O carro sempre esteve na rua, mas quando você não deseja ele, você nem percebe. O seu cérebro não focava nele, porque a sua mente racional, ou o sistema 2, né, o nosso córtex, ele descartava as informações do carro, uma vez que essa mente racional, ela é seletiva. E a mente emocional, que é o sistema 1, já capta absolutamente tudo que vê, que ouve e deixa guardadinho, como você viu no conteúdo número 1. Então, o contrário é verdadeiro. Quando você não foca conscientemente, você não vê o elefante passando na sua frente. O carro sempre esteve ali, não é verdade? Mas o seu cérebro não focava nele, porque a mente racional descartava as informações do carro. E por que isso acontece? Porque a nossa mente é seletiva. Ela capta tudo, mas ela deixa guardado lá no nosso sistema emocional ou o sistema 1, como a gente também viu aqui no primeiro conteúdo do jeito de pensar. Então vamos lá. Quando você escolhe o que você quer de forma consciente, o seu cérebro vai buscar, né, as oportunidades para viabilizar a realização. Imagina esse carro aqui, para inspirar você, um Aston Martin de última geração, coisa mais linda. Pode ser que o teu sonho não seja esse, mas isso aqui é só um exemplo. Tudo que você quiser, que você sonhar, com detalhes, você viver, você sentir, o teu cérebro vai buscar uma forma de viabilizar. Agora tem um ponto muito importante aqui. A mente não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Por isso que você precisa sonhar, pensar, sentir no maior número de detalhes possível e fazer isso todos os dias. Todos os dias você precisa fazer o teu exercício de visualização por 5, 10 minutos, o tempo que você puder. Mas faça isso, sinta a emoção, como se já tivesse acontecendo. Então você escolhe o que você quer e o seu cérebro busca oportunidades para poder viabilizar. Vou te dar outro exemplo. Uma imagem na mente já é suficiente para um homem saudável começar a ter ereção. É ou não é verdade? Você, homem empresário que está me assistindo, pensa sobre isso. Esse aqui é um exemplo. Eu vou te dar um outro exemplo, que é um experimento que foi realizado com um piloto de corrida. Ligaram vários eletrodos no cérebro dele. Lembra que eu te falei que hoje é maravilhoso porque a gente estuda cérebro vivo em atuação? Então, esse é um dos experimentos que foi feito. Ligaram vários eletrodos para ele, fizeram ele andar num corredor onde as paredes, todas as laterais, tinham imagens do carro em alta velocidade, som, música, o barulho do carro acelerando, e mapearam quais eram os pontos. Vou até abrir aqui minha tela. E mapearam quais eram os pontos do cérebro, ou seja, quais eram as áreas do cérebro que eram ativadas quando ele passava por aquele corredor e sentia a emoção, via as imagens, escutava tudo o que estava acontecendo. E aí fizeram o quê? Tiraram ele desse corredor e colocaram ele na pista de corrida. Mantiveram os eletrodos ligados e observaram a atividade cerebral dele aí em função, ou seja, pilotando um carro de corrida em alta velocidade. Qual foi a constatação? As mesmas áreas do cérebro foram ativadas quando ele estava em ação do que quando ele estava vivendo com emoção, com visualização, passando pelo corredor. Não é incrível isso? Isso é uma das provas, é um dos experimentos que provam o quanto o meu, o seu, o nosso cérebro é poderoso, e aquilo que a gente imagina no maior número de detalhes e sente, o importante é você sentir também com emoção o seu sonho, o seu desejo, e aí o teu cérebro
vai encontrar formas de viabilizar para que você chegue no teu sonho, no teu desejo. Então, dando continuidade aqui, eu recomendo, eu convido, eu peço, eu oriento que você experimente mais, cada vez mais o que você deseja, usando todos os seus sentidos, especialmente aquele seu sentido que é mais ativo. Por exemplo, quando eu faço os meus exercícios de visualização, eu tenho dificuldade um pouco de sentir cheiro. Por quê? Porque eu tenho uma rinite alérgica grande, então eu evito sentir cheiro. Então meu cérebro já me protege disso para eu não estar em crise. Mas eu sou uma pessoa muito visual e música também é algo que gera muita emoção em mim. Então quando eu vou fazer o meu exercício de visualização da minha imagem de futuro, eu trabalho os meus sentidos que são mais ativos, que é a visão e que é a audição, e também a fisiologia. Muitas vezes eu uso estratégias da PNL de ancoragem para fazer isso. Então, lembra que eu contei para vocês que eu tinha um problema, eu tinha uma questão de autoconfiança pela minha história vivida na infância? Uma das coisas que eu fiz quando eu estava trabalhando isso era bater aqui no meu peito e ouvir, sentir, visualizar, e eu fazia isso. Claro que não é para machucar, mas é só para sentir. Eu aceito o meu poder, eu aceito o meu poder, eu aceito o meu poder. Isso é muito poderoso, fazendo aqui um trocadilho. Então experimente, que eu tenho certeza que o teu sonho vai realizar. Agora não adianta fazer isso um dia, 2 dias e desistir e falar, cara, não funciona. Funciona para todo mundo que faz direito e que faz com frequência. Por quê? Não dá para dizer quanto tempo vai ser o suficiente para você. Depende da sua história de vida e tudo que tem dentro de você, de todas as experiências que você já viveu. O que eu posso garantir para você é que se você fizer até conseguir, você realmente vai conseguir. Então, lembra também daquelas coisas da crença que você aprendeu, autossabotagem? Então, fique muito atento a tudo isso. Não se sabote. Faça o exercício de visualização, porque ele é muito poderoso. Como diria Jim Carrey, eu visualizava... Certamente você conhece o ator Jim Carrey, né? E ele disse uma vez, eu visualizava as coisas vindo para mim. Isso me fazia sentir melhor. A visualização funciona se você trabalhar duro. Esse é o ponto. Você não pode visualizar e ir comer sanduíche. Esse é o grande segredo aqui. Tem até livros que falam sobre isso, fica visualizando. Eu não acredito de você ficar visualizando, como ele fala, comer sanduíche, ficar deitado na cama e imaginar que uma Ferrari vai aparecer na sua garagem. Não vai acontecer. Você precisa fazer as duas coisas. Visualizar, sentir e fazer a sua parte. Trabalhar duro é o que você está fazendo aqui. É aprendendo, se dedicando, fazendo todos os recursos inabaláveis e não desistindo de você. Então, visualização com esforço, com conhecimento, traz coisas incríveis na vida da gente. Então, para a gente dar continuidade aqui, vamos relembrar quem é o protagonista. Ele tem responsabilidade e a mente aberta para experimentar coisas novas. E aí, a gente soma. Você praticou responsabilidade, a mente aberta para coisas novas, você se torna inabalável. E quem é inabalável? A pessoa que aprende a ser inabalável, ela fica firme, independente do cenário. Firme não é inflexível. Se fortalece com as adversidades. Por quê? Porque tem recurso emocional e vê oportunidade no caos, antecipa soluções e se adapta às questões, ao contexto, à mudança do mundo, sem se desviar da ética. Então, se adaptar é você ter flexibilidade. E como eu sempre digo, o corpo é palco da mente. Então, se você tem a mente inabalável e flexível, você tem o comportamento, o seu corpo também vai se adaptar e ser flexível às situações, mas sem se desviar da ética. Isso é muito importante, porque somos nós que fazemos esse país acontecer. Então, com um jeitinho, fazendo de qualquer jeito, burlando a ética, é fácil. Não precisa ser inabalável para isso.
qualquer um consegue fazer. Agora, da forma correta, precisa se desenvolver inabalável. E por que fazer da forma correta? Porque você vai construir legado. Já imaginou o que você quer que seus filhos falem de você quando você não estiver mais aqui? As pessoas que você mais ama, o que você vai ter deixado para eles? Você vai deixar para eles a vida que você tiver levado, os exemplos que você tiver praticado. Isso é construir legado, tá? Então agora vamos entrar aqui nas 4 características para você definir se uma ideia é uma boa oportunidade de negócio ou não. Agora que você aprendeu como que o teu cérebro funciona e o sistema de ativação reticular, porque isso vai ser importante para você poder ligar a sua antena parabólica e visualizar aquilo que você deseja. Então, como é que você define se um produto ou serviço é bom? Vamos ver as 4 características. Em primeiro lugar, você precisa avaliar se aquela ideia ou serviço cria valor significativo para os seus clientes. Você precisa também ver se oferece potencial de lucro para a sua empresa. Analisar, em terceiro lugar, se se condiz com a capacidade da equipe envolvida para desenvolver aquele produto, para desenvolver aquele serviço. E aí eu faço um parênteses aqui. Se a equipe não está pronta, a responsabilidade é sua. Porque a partir do momento que você desenvolver uma equipe para ser protagonista, o que o protagonista faz? Mente aberta. Se não tem a competência, vai atrás da competência. E aceita aprender aquilo que não sabe. E em quarto lugar, você precisa avaliar se aquela ideia é durável ao longo do tempo ou se ela é algo passageiro, para você definir se você vai investir nesse novo produto ou nesse novo serviço. E aqui entra uma característica que eu gosto muito de fazer analogia, que é a mente de cientista, para você ter essa mente aberta. Porque como é o cientista? Ele é curioso, ele é humilde, ele é disposto a mudar de ideia quando ele é apresentado as novas evidências. Ele não fica agarrado naquela ideia do passado. E as crenças que ele tem servem como hipóteses para serem testadas e não tesouros que eles têm que proteger. Olha só como isso é profundo. O cientista é curioso, humilde e disposto a mudar de ideia. Ele não fica agarrado às suas crenças como se fossem tesouros a serem protegidos. Se você ainda não fez os exercícios ou o recurso inabalável da aula do conteúdo sobre crença, faça isso, porque não dá para você querer crescer e ficar ancorado em crenças do passado que não levam você adiante. E o inabalável, ele tem essa característica, ele pensa como um cientista. Como ele faz isso? Ou como você deve fazer isso e ter a mente de cientista, mente inabalável? Pense questionando. Então, para quê? Remete ao futuro. Uma pessoa da sua equipe te trouxe uma ideia. Então, para que nós vamos fazer isso? Remete ao futuro. Faça perguntas. A pergunta é um dos maiores recursos que um líder, que um empresário inabalável tem para poder desenvolver equipe. Pergunte por quê. O porquê remete a entender o passado. E aí, uma pergunta que eu adoro, que é e se? O e se abre possibilidades. E se a gente testar isso? E se nós investirmos nesse novo produto? E se a ideia do seu colaborador for melhor que a sua? Você vai ficar preso no passado? Não faça isso. E se as coisas amanhã forem completamente diferentes? A nossa geração viveu pandemia. Olha só, em 2017, antes de imaginar em pandemia, eu escrevi um e-book sobre o futuro do trabalho e trouxe a importância de todas as empresas se atualizarem e colocarem tecnologia nas suas vidas. Eu tenho bola de cristal? Não, eu só olho para o futuro e eu pratico esse e se. Muitos não deram atenção porque ficaram ancorados ao passado. Não tinham nem e-commerce, não tinham tecnologia. Outros que tinham ou que já estavam com a mente mais preparada e tinham equipe protagonista surfaram a onda.
Lembra disso? Então você deve questionar as próprias crenças e se distanciar das suas ideias, como se ela estivesse fora de você, para você poder dialogar com as suas ideias. Imagina que aqui, ó, pega meu mouse, é uma ideia que você tem. Então você se distancia como ela estivesse fora de você. Olha para ela e faça essas perguntas. Ela faz sentido? E se essa ideia não fizer mais sentido? E se puder fazer ela de uma outra forma? Essa é a mentalidade que você tem que adotar a partir de agora para você ter sucesso nesse mundo que não para e que é imprevisível. E qual é um cuidado que você tem que ter muito grande? Existe na nossa mente uma coisa chamada viés de confirmação. É uma tendência que a gente tem de buscar e interpretar as informações que confirmem as crenças existentes. É isso mesmo. É como se você fosse atrás daquela pessoa que vai falar que você é um empresário maravilhoso. Cuidado com os puxa-saco, aliás. Você fica buscando no cenário, no mercado, evidências para confirmar as suas velhas crenças, porque na verdade você está com dificuldade de romper com o seu padrão antigo. Então fica muito alerta, porque você vai ter uma tendência a ficar no conforto mental, que é uma tendência de preferir aquilo que já é familiar, que a gente já tem conhecimento e consistência, ao invés de querer o desconhecido e a incerteza. Só que eu preciso te dizer de forma muito, muito, muito clara, o que você deseja, o futuro que você sonha, os objetivos que você tem para sua vida, para sua empresa, estão no desconhecido. No conhecido você vai chegar no máximo aonde você chegou até agora, ou no máximo onde outras pessoas chegaram. As pessoas que fazem história, que constroem legado, que criam empresas, que ultrapassam, né, a sua geração, elas não estão presas no conforto mental e elas se lançam diante ao desconhecido. Então, esse viés de confirmação e o conforto mental impede você de reavaliar as suas opiniões e te deixa preso em crenças ultrapassadas. Por isso que é importante você fazer exercícios de reflexão. Todo dia, Carla? Não. Você vai fazer essa atividade, esse exercício, toda vez que você estiver diante de algo, especialmente que parece muito novo para você. Em vez de você rejeitar ou ir procurar algo que confirme a sua nova crença, você vai fazer as perguntas. E se isso fizer sentido? E se isso for melhor do que aquilo que eu acreditava? E se isso trouxer mais resultados pra gente? Essa é a mentalidade que eu gosto de fazer o paralelo do cientista aqui com o inabalável. E aí eu deixo mais um desafio para você aqui. Desenvolver o hábito de formar a sua própria segunda opinião. Topa o desafio? Porque se você não transformar, ou não desafiar, ou não criar o hábito de ter uma segunda nova opinião, você vai ficar no passado e você não vai aproveitar ao máximo essa mentoria e todas as oportunidades de negócio que existem para você aí te esperando à sua volta. Por exemplo, dinheiro, tá cheio de dinheiro no mundo. São as crenças da gente que limitam a gente de ter a riqueza que a gente quer. E tem um conteúdo aqui, conteúdo 11, especialmente falando sobre finanças comportamentais. Aí eu entro mais trazendo aqui finanças e neurociência. Então escolhe algo que você sempre acreditou. Escreve numa folha e pergunte: e se? Esse é o desafio para você aqui, formar uma segunda nova opinião. E você vai fazer isso toda vez, como eu disse há pouco, que você estiver diante de uma coisa que parece muito diferente, que um colaborador vier trazer uma sugestão para você, porque às vezes você quer uma equipe que funcione, mas o seu colaborador traz ideias novas e você é o primeiro a rejeitar. Nunca mais ele traz ideias novas, a gente vai falar mais disso mais para frente, tá? E aí eu deixo aqui um pensamento do Adam Grant, um pensador, tem livros incríveis, um deles é o Pense de Novo, que ele fala o seguinte: não me lembro de outro momento na história em que rever o jeito de pensar seja tão crucial na vida pessoal e dos negócios. Então,
Essa é a frase aqui do Adam Grant para inspirar você antes da gente encerrar esse conteúdo 6, onde você aprendeu que você deve escolher propositadamente aquilo que você deseja, os seus sonhos, os objetivos que você quer para sua vida e para sua empresa. Você viu as 4 características que você deve, para você avaliar e definir se uma ideia é boa ou não para você implantar na sua empresa, e que você deve pensar como um cientista para desenvolver o jeito de pensar inabalável. E o cientista faz o quê? Ele não fica preso às suas ideias e tranca elas como se elas fossem um tesouro a ser guardado e escondido de todo mundo. Ele desafia suas próprias crenças com a pergunta que é muito simples e muito poderosa. E se? E se isso for bom? E se isso for melhor? Se isso acelerar, eu chegar onde eu quero? E se isso trouxer mais resultados? Então, nesse conteúdo de hoje foi isso. E no próximo conteúdo, você vai ver que desenvolver o jeito de pensar inabalável, tanto o seu quanto da sua equipe, é um processo. Ok? Então, um beijo carinhoso para você e eu te vejo no próximo conteúdo.